Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. Uma alegria poder novamente estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E a minha oração é que Deus possa falar com as nossas vidas nesse momento em que nós vamos abrir a palavra dele para trazer uma breve meditação e que possamos estar atentos àquilo que Deus quer falar com cada um de nós nesse dia. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo aqui e ler no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 16. Então, Juízes, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 16. Então, diz assim a palavra de Deus. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito e da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por essa palavra viva, poderosa do Senhor, que o Senhor quer nos trazer nesse dia, para que meditemos nela, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, que possamos nesse dia, Senhor, ser transformado pela Tua palavra e que a Tua palavra invada os nossos corações. Abre os nossos ouvidos espirituais, desperta o nosso coração, a nossa alma, Senhor, para nos enchermos do Senhor e para pararmos e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Fala com cada um de nós e nos abençoe, Senhor amado. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, oramos. Amém. A frase mais conhecida
falada, lida, que se destaca em todo o livro de Juízes os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Por isso, diz o texto que Deus os entregou por 7 anos nas mãos dos midianitas. A rebeldia de Israel provocou a ira do Senhor. Os israelitas haviam abandonado a Deus, provocado a sua ira, virado as costas para o Senhor e começaram a adorar e invocar outros deuses. Eles esqueceram totalmente do Senhor. E diz lá o versículo 10, Deus diz: não adorem os deuses dos amorreus, mas vocês não me deram ouvidos. Então, por eles não terem dado ouvido a Deus e tê-lo abandonado, tê-lo virado as costas para o Senhor que os havia libertados do Egito, o Senhor que havia feito grandes sinais e maravilhas e abençoado Israel e introduzido eles na terra prometida, depois de muitas gerações, agora esse mesmo povo que Deus libertou, que Deus realizou maravilhas, sustentou-os no deserto, viraram as costas para o Senhor e abandonaram o Senhor. E por isso Deus os entregou nas mãos dos midianitas, que os oprimiam, que saqueavam seus mantimentos, que destruíam as suas plantações, que matavam seus rebanhos e deixavam a nação de Israel numa total desolação. O versículo 5 diz que os midianitas invadiam a terra de Israel para devastá-la. E era um cenário desolador que se apresentavam naqueles dias em Israel. Era um cenário muito pior do que nós estamos passando com o coronavírus nesses dias. O versículo 6 diz que por causa dos midianitas, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Com certeza, o nosso cenário que nós estamos vivendo nesses dias, que se apresentam diante de nós, nessa pandemia, não é tão devastador como era de Israel. Pois eles ficaram 7 anos reféns e oprimidos pelos midianitas. Nós só estamos um pouco mais de um mês e já estamos sentindo as consequências desastrosas dessa pandemia que se abateu no Brasil e se abateu no mundo inteiro. Mas com certeza, por causa dessa calamidade que estamos passando com o coronavírus, nossos recursos estão mais escassos, estamos gastando sem estarmos ganhando, pois não estamos trabalhando. A maior parte do comércio, quase todo o comércio, fora os supermercados, o comércio que é essencial, que está aberto, mas nós que trabalhamos no comércio, o nosso comércio, estão todos fechados. Não estamos trabalhando e por causa disso nós estamos empobrecendo cada dia que passa nessa quarentena. E ainda o governo diz que o pico maior ainda vai ser lá para o mês de junho ou julho. E o que será de nós se isso realmente se concretizar? Se isso realmente for decretado principalmente pelos governadores e o nosso governador aqui de São Paulo? Estamos empobrecendo como Israel empobreceu. A Bíblia declara que foi o Senhor que os entregou nas mãos de seus opressores. Muitas vezes Deus usa e permite que pessoas, que situações adversas, que escassezes, e no nosso caso tudo isso, e mais a pandemia do Covid-19 que estamos enfrentando nesses dias, Deus permite que tudo isso aconteça para que nós despertemos e voltemos os nossos olhos, o nosso coração para o Senhor. Mas você pode estar se pensando que seria menos doloroso e mais amoroso da parte de um Deus de amor, que é o Deus das Escrituras, usar de outros meios menos drásticos, menos desesperadores, menos trágicos,
e menos funesto para nos fazer voltar para Ele, para fazer com que os povos se voltem para Ele e busquem. Mas o fato é que o coração do homem, no modo geral, está tão corrompido, tão endurecido, tão cheio de engano e de maldade, de idolatria, e tão cheio de si mesmo, de presunção, e que existe um pouco, ou apenas um resquício, ou apenas uma pequena percepção da presença de Deus. E por causa disso, Deus usa dessas situações adversas nas quais o planeta todo está vivendo, a maior parte das nações estão vivendo, já viveram, para nos fazer despertar para Ele. Deus usa desses meios adversos que nos tornam totalmente reféns de circunstâncias, como era o povo de Israel para com os midianitas, para nos fazermos voltarmos para Ele, para fazer com que o mundo se volte para Ele, para fazer com que o mundo o busque, o clame por Ele, que se volte para Ele enquanto há tempo, enquanto pode buscá-lo, pedindo socorro e a intervenção dEle. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse texto é que em tempos difíceis, como o que nós estamos passando, e no qual Israel passou, claro que com mais gravidade, porque eles ficaram 7 anos sendo oprimidos e nós estamos apenas um pouco mais de um mês, uns 40 dias, é que nós precisamos fazer como Israel fez no meio de tanta calamidade, no meio de tanta devastação, que é buscar o socorro do Senhor. Clame ao Senhor, busque-o com todo o seu coração. Salmos diz, lá no capítulo 50, no versículo 15, Deus diz assim: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Então, que nós possamos, como Israel, buscar e clamar por socorro ao Senhor. Separe um tempo aí na sua casa, com a sua família. Deixe um pouco de lado o entretenimento. Busque ao Senhor. Clame a Ele. Busque o socorro dEle. E deixe que a presença dEle invada a sua alma e te inunde de paz, e te inunde de certeza de que as nossas vidas estão na mão dEle, de que as nossas vidas dependem dEle. Que possamos fazer como Israel fez, clamar a presença do Senhor. Segundo lugar, que nós aprendemos nesse texto é: não deixe com que o medo das consequências dessa pandemia te paralise, te desanime, faça você desistir da vida, faça você desistir dos seus sonhos e ideais. Olhe para a vida de Gideão. Gideão, mesmo com medo de ser descoberto pelos seus inimigos e ser morto pelos midianitas, ele não deixou de malhar o trigo que serviria para se fazer algum tipo de alimento, talvez um pão ou um bolo. Eu sei que o medo é real nesses dias nos quais nós estamos passando. Mas não deixe que ele cresça de uma maneira desproporcional e consuma a sua vida. Não deixa com que o medo te domine. Não deixa com que o medo roube a nossa esperança em Deus. A situação é temerária? Sim, ela é. Mas não deixe com que o medo cale a sua boca, tampe a sua boca. Não deixe com que o medo te paralise. Não deixe com que o medo crie espanto na sua vida e te leve a tomar atitudes desesperadoras. Clame a Deus,
busque a Deus, se aquiete em Deus. Em terceiro ponto, terceiro lugar, nós podemos aprender nesse texto é que a presença de adversários, de infortúnios, da pandemia na qual nós estamos vivendo nesses dias, de escassezes em nossas vidas, tudo isso não é indicativo de que Deus se ausentou, não é indicativo de que Deus nos deixou, que Ele nos abandonou, que Ele perdeu o seu poder ou o controle do universo. Nem que Ele deixou de ser o Todo-Poderoso, nem que Ele está, talvez como nós, andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Não. Ele continua sentado no seu alto e sublime trono. Ele não está indiferente, mas Ele continua a controlar todas as coisas e a tudo. Deus não está desesperado como nós, andando de um lado para o outro. Ele continua sentado no seu alto e sublime trono, reinando soberanamente, dominando sobre tudo e sobre todos. Em quarto lugar, a presença do Senhor em nossas vidas é certeza da vitória. Leia lá o versículo 16, o que diz. Diz assim: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você, Gideão, derrotará todos os midianitas. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Jesus prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias quer dizer nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de abundância, nos momentos de pandemia, nos momentos de festejo, nos momentos de dor. Ele está conosco. Ele está aí com você, no seu lar, comigo aqui no meu lar. Ele está ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Deus disse para Gideão, e está dizendo para cada um de nós: eu estou com você. Isso não quer dizer que vai ser tudo fácil, por nós sabermos que Deus está ao nosso lado, de que Deus está conosco. Não quer dizer que vai ser tudo fácil, que tudo vai dar certo, que nós vamos ficar inertes e deixar que Deus venha agir e fazer tudo. Não, não quer dizer isso. Olhe para a vida de Gideão. Deus prometeu a vitória para Gideão. Mas mesmo sabendo que Deus lhe daria vitória sobre os midianitas, Gideão teve que lutar. Ele teve que ter coragem. Ele teve que confiar em Deus. E ele teve que enfrentar os seus medos. De enfrentar toda aquela multidão de midianitas que eram mais numerosos que os povos de Israel. E veja lá como Gideão enfrentou aqueles povos numerosos. A princípio ele tinha escolhido os 300, depois Deus fez com que fossem menos pessoas para enfrentar os povos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe com que a sua incredulidade, que os seus temores, que as suas aflições, que as nossas incertezas venham deixar de fazer-nos confiar no Senhor. Nós precisamos, nesses dias, aquietar o nosso coração e confiar no Senhor. E para finalizar essa pequena meditação com você nesse dia, eu quero que você tome para você e se aproprie do que Deus disse para Gideão no versículo 23. Ele disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tome posse dessa palavra, dessa leitura das Escrituras, daquilo que Deus está dizendo para nós nesse dia.
Deixe com que a paz de Jesus invada o seu coração. Deixe com que a paz de Jesus lance fora todos os seus temores, todos os seus medos, todas as suas inquietações. Deixe com que a paz de Jesus reine na sua vida para que você volte a dormir o sono do justo, como a Bíblia diz, o sono que é necessário para as nossas vidas. Não deixa com que os temores, as aflições, as angústias roube o seu descanso, roube a sua confiança no Senhor. Deus está dizendo: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Se aproprie dessa promessa que Deus está fazendo para cada um de nós nesse dia. Deus vai nos dar do seu livramento e da sua vitória, como deu para o povo de Israel diante dos midianitas. Que Deus te abençoe e continue a buscá-lo nesses dias. Use esse tempo no qual nós estamos mais em casa para ver menos televisão e buscar mais a presença de Deus. Que Deus te abençoe, que você se sinta encorajado com essa mensagem e que Deus continue falando com você. Vamos orar nesse momento e agradecer por esse tempo. Senhor, eu quero te pedir que a tua palavra, Senhor, possa habitar ricamente nos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, possa nos fortalecer, que a tua palavra possa trazer paz aos nossos corações e que possamos nos aquietar, Senhor Deus, e confiar no Senhor e saber que as nossas vidas estão nas tuas mãos, ó Pai querido, Deus bendito. E como Gideão, Senhor, nós possamos ter coragem, nós possamos clamar ao Senhor, buscar a tua face, ter coragem, que possamos, ó Deus, confiar no Senhor e saber que é o Senhor que vai à nossa frente e que é o Senhor que nos faz desfrutarmos da vitória que o Senhor já conquistou na cruz através de Jesus Cristo por nós, Pai querido. Abençoa a vida dos meus irmãos, cada um deles, que a tua graça, a tua paz invada os seus lares, os seus corações e que possamos desfrutar, Senhor, da tua companhia e da tua presença. Que seja assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus